Boa noite, meus queridos. Vocês estão vendo aqui uma coisa maravilhosa, um espelho panorâmico aqui, e essa cara feia do Papai Noel do outro lado, que é a cara do nosso diácono Jali, né? E nós estamos aqui na casa da Vera Machado. Meus irmãos, essa casa parece uma casa de bonequinha, é toda delicada, cheia de, sabe? É toda Vera, é tudo Vera Machado, né? E nós glorificamos a Deus pela vida dela, né? A Vera passou momentos muito difíceis, mas Deus tem honrado a fé dela, e ela está aqui, muito lindona, maravilhosa, nossa querida e amada amiga, que abriu as portas da sua casa para receber a igreja. E nós somos muito gratos a Deus pela vida da Vera, né? Vocês depois vão ver a Vera, né? Ela sentou-se aqui ao meu lado agora, e daqui a alguns instantes vocês vão ver essa beldade que está aqui ao meu lado, né? Então que Deus mais uma vez abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma noite de paz, de tranquilidade, que Deus guarde cada um de vocês, seus familiares. Eu estou muito feliz, eu estou feliz porque eu tenho Jesus. Jesus é tudo na nossa vida. O que nós faríamos sem Jesus? Nada! Então esqueça os problemas nesse momento. Lembre assim, Jesus está no controle da minha vida. Jesus é bom. Ele é bom, irmãos. Compartilhe aí o link do culto, por favor, no grupo da igreja. E a gente está aqui para adorar esse Deus maravilhoso, grandioso, único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O pastor hoje está assim agitadíssimo, porque quando Deus nos usa, quando a gente sente que Deus nos usa, que nós somos um instrumento nas mãos de Deus, é uma alegria muito grande. A gente vê o que Deus faz através da minha vida, da vida de vocês. E eu estou muito feliz, não porque eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada, mas é porque Deus viu graça em mim e me usa. Então a felicidade é muito grande. Nós vamos orar nesse momento, nós temos aqui um grupo bom. Sempre é bom, o que Deus dá sempre é bom, né? Nunca queremos além do que Deus dá, porque o que Deus dá é bom. Então nós vamos orar nesse momento, e a nossa querida e amada irmã Neuza vai estar fazendo essa oração para a gente, pedindo a direção de Deus para o culto que estamos prestando, né? Pedindo a direção de Deus para a palavra que nós vamos daqui um bocado proferir, tá? Então a Neuza vai orar para a gente. Nesse momento eu não vou virar, depois vocês vão ver, ela está toda produzida hoje, depois vocês vão ver, mas ela é do Zezinho, tá? Entendeu? Vai lá, Neuza, pode orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, para que Ele vai Amém, Jesus. Te agradecemos de estarmos aqui na casa da irmã Vera, fazer esse culto maravilhoso para louvarmos a Ti. Amém, Senhor. Abençoa a irmã Vera aqui na casa dela, guardando, protegendo todo mal. Proteja a família dela, os seus netos, suas netas. Amém, Senhor. Visita, Pai. Conduza eles nos teus caminhos. Pai, de orientação e direção. Muito obrigado pelo número de irmãos que está aqui. Nós te louvamos, te agradecemos. Abençoe o Senhor Alexandre com toda a sabedoria que o Senhor deu para ele, para trazer a palavra e dirigir esse vídeo para nós. Isso que eu te peço muito, Jesus. Amém, glória a Deus. Daqui a um bocado vocês vão ver a Neuza, vão ver a Miriam, que eu estava morrendo de saudade da Miriam, minha querida irmãzinha, esposa do Fritz, um filhão que eu amo demais, né? Ela está aqui conosco, né? Nós estamos com um grupo, como eu repito, um grupo lindo, maravilhoso. Aquilo que Deus nos dá é muito bom, né? Então nós vamos agora, nós vamos ouvir. Não, eu acho que a gente vai ouvir esse cântico depois da mensagem, né? Nós temos uma pessoa que vai fazer um sol maravilhoso, né? Ela está toda produzida, né, para o sol. E nós vamos ouvir essa pessoa depois da mensagem. Uma irmãzinha amada, né, que eu amo muito, vai estar fazendo um solo para a gente mais tarde. Agora nós vamos trazer a mensagem. Ela está toda produzida hoje, entendeu?
Ela tá de esmeraldas, entendeu? Ela tá de esmeraldas, entendeu? Não, ela tá chique, né? Então, isso. Então nós vamos estar meditando. Boa noite para vocês que estão chegando. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou muito feliz de vocês estarem conosco aqui ao vivo, né? Cultuando a Deus junto conosco, né? Então, o tema que nós vamos hoje refletir é a palavra de esperança para a sua vida. Uma palavra de esperança para a sua vida. Então, para refletir, pense muito que palavra pode ser de esperança para a sua vida. Pensa bem nisso, porque isso é importante. Não é qualquer palavra que vai trazer esperança para a sua vida. Então eu quero que você pense muito sobre isso. E o que nos dá base para esse tema é o Salmo 62, no versículo... A gente vai trabalhar ele todo, né? Eu vou fazer de novo um sermão expositivo, versículo por versículo. Mas eu vou ler os 2 primeiros versículos e depois a gente segue com a explicação do texto, tá certo? Então, no versículo 1, Salmo 62, versículo 1. Somente em Deus a minha alma espera, né? Silenciosamente. Dele vem minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, meu alto refúgio, e não serei muito abalado. Em algumas versões diz, não serei totalmente abalado. Né? E eu gostei mais dessa versão. Né? A fraseologia do Salmo 62, né? Quando a gente fala fraseologia, é todo o Salmo, é a frase que o Salmo nos oferece de conteúdo textual e de mensagem. Por isso a gente fala fraseologia, né? É semelhante ao Salmo 39. Leiam depois o Salmo 39, que vocês vão ver que é muito similar ao que o Davi está fazendo esse cântico aqui. Que todo Salmo basicamente são cânticos que Davi escreveu. Né? O Salmo aconselha a confiar em Deus plenamente, não importa o que... Miriam, você não pode ficar aí, Miriam, por favor, porque você está na frente. Né? Desculpa. Não tem problema, querida. O Salmo aconselha a gente a confiar em Deus plenamente, não importa que prova esse esteja enfrentando, não importa a prova que você esteja enfrentando, não é verdade? A gente tem que confiar plenamente, pois não há ajuda humana substancial, não tem ser humano que possa te ajudar nas suas crises existenciais. Passamos por dores, por lutos, por muitos lutos. As pessoas pensam que luto é só a perca de uma pessoa. A pessoa não estar mais nesse patamar, não estar mais nessa vida conosco. Mas uma separação, um divórcio, é um luto. Você sofre como um luto, porque você perdeu uma pessoa. E como Deus uniu e se torna uma só carne, você está dividindo parte do seu corpo. Então isso é uma perda. E isso dói, isso machuca. Né? Então nós precisamos o quê? Entender, né, que a esperança ela não vai vir de palavra humana. Né? O que vem de seres humanos não vai acalentar o seu coração. Se não tiver abalizado do que é aquilo que dá esperança, você não vai conseguir gerar esperança no seu coração. E nem consolo e nem conforto. É uma magnífica expressão, a fé vitoriosa do salmista em Deus. Emprega-se a linguagem nobre e elevada. O salmo é caracterizado pela repetição da palavra Ebai Akai, traduzido como somente, só, no início dos versos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Este salmo começa de maneira poderosa, como Davi falando acerca do seu compromisso e crença em Deus. Davi declara enfaticamente que existe um ser. Irmãos, Davi está falando que existe um ser. Ele não está falando de um ser humano. Ele está falando que existe um ser. É isso que eu quero que vocês parem para pensar, né? Porque a gente lê as coisas rápidas,
e a gente não presta atenção na grandeza e a profundidade que o salmista está falando. Existe um ser, e apenas um, entendeu? Apenas um. Então ele não está falando de ser humano, em quem ele pode depender, esperar, confiar. Este ser é Deus. Aí está a explicação da sua esperança. A sua esperança tem que estar pautada em Deus, em mais ninguém. Sabe? Porque nós estamos vivendo um momento que a esperança, ela é fundamental na nossa vida. Poxa, hoje mesmo eu vou dar um assunto bem pontual. Ao vir para cá, houve um arrastão numa das ruas que dá acesso à casa da Vera. E simplesmente o Senhor nos livrou disso. O Senhor honrou a nossa fé. Mas o Senhor podia ter permitido, ele continuaria sendo Deus. Ele continuaria sendo Deus. Mas ele teve misericórdia e nos livrou. Eu só peço que vocês orem por uma senhora que estava estirada no chão, entendeu? Que precisa muito das nossas orações. Então veja, quem dá esperança é Deus, porque se fosse eu ainda teria esperança de que, se eu partir naquele momento, eu vou estar com Cristo. Amém. Então eu tenho esperança, irmãos. Porque eu tenho um Deus vivo dentro de mim. Vera, quando eu cheguei hoje aqui, Vera estava falando da mamãe dela. Eu disse, a sua mamãe está muito melhor do que nós, porque ela está com Jesus. É verdade. Entendeu? Então, isso é esperança. Eu tenho esperança que eu sei que eu vou encontrar com ela no céu. Como Vera vai encontrar com ela no céu? Não sei o tempo é Deus. Né? Não pertence a nós. Né? Cabe a cada dia o seu mal, como está lá em Mateus 6,34. Né? É isso que Davi demonstra sua confiança naquele em que ele espera, descrevendo como a sua salvação, rocha e torre segura. Irmãos, isso está em todo salmo. Davi, veja, torre naquela época era onde você tinha a visão ampla do inimigo, da onde estava vindo as pessoas. Era tipo um farol. O farol não vê, o farol avisa, né? Hoje nós não temos mais essa coisa de farol porque tem satélite, né? Então, o farol avisava, né? A torre era o lugar onde ficava ali esqueci o termo que se usava, mas o sentinela. O sentinela ficava ali para poder dar o sinal se viesse algum inimigo. E Davi diz que Deus é a rocha inabalável, porque um rochedo, um maciço, ele é inabalável, irmãos. Ele chama Deus de rocha e chama de torre segura. Não é só torre, é torre segura. Onde tem segurança, onde tem paz, onde tem esperança. E é isso que você e eu precisamos ter. Está passando dificuldade? Deus é a sua esperança. Deus é a sua torre segura. Ele é o seu rochedo. Ele é o maciço. Não vê o pão de açúcar ali? O maciço do pão de açúcar? Então pronto, Deus é muito mais forte do que aquilo, porque foi Ele que criou. Então tenha essa certeza, meu irmão. Nessa disposição de entrega, Davi declara a sua confiança: não serei abalado. Olha quanta certeza Davi pode afirmar isso. Como você pode afirmar, eu não serei abalado? Você pode afirmar isso hoje, irmãos? Pode ou não pode? Nós podemos, porque nós não seremos grandemente abalados. Nós vamos ser abalados, mas não grandemente abalados. Então, essa é a nossa certeza. Nós não seremos grandemente abalados. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. A sua fé e as esperanças tidas com Deus, e que capacita e permanece firme, esta posição de confiante, dependência de Deus, é a plataforma a partir da qual Davi desafia seus inimigos, descreve o fim que eles terão e põe em descoberto as suas intenções secretas. Qual era a intenção dele? Deus é a minha rocha, Deus é o meu rochedo, Deus é a minha torre de segurança. E outra coisa, irmãos, quando você tem Deus, não tem inimigo que se levante diante de ti, que não caia.
Não tem. Então, a gente só tem um inimigo, que é o mal. Esse mal tem um nome. Não preciso nem citar o nome dele, que ele está repreendido em nome de Jesus. Mas ele vai cair todas as vezes que se levantar diante de nós, se nós tivermos a fé que Davi tem em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Toda vez que você tem fé, toda vez que ele se levantar, o inimigo vai cair, ele vai cair. Ele vai cair porque Deus é Deus, e ele tem poder, ele é o único que é o próprio poder. Então nós precisamos ter essa certeza, irmão. Precisamos bater no peito e dizer: Deus é comigo, Deus é a minha rocha, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha torre segura. É a minha fortaleza, como Elizabeth falou. Entendeu? Isso tudo está no Salmo 62. Sabe, a gente precisa ter essa certeza. Davi abre esse salmo com verso 1 e 2 com um refrão musical que é repetido nos versos 5 e 6. A sua estima e louvor a Deus brotam espontaneamente no seu coração. Ao ele refletir se é a Deus com a sua salvação, a sua rocha, a sua torre segura, a beleza e a intensidade emocional que estas palavras são escritas no versos 1, 2, 5 e 6. Revelam a profundidade do crescimento espiritual e da confiança desenvolvida através das estações da vida. A vida tem estações, queridos. Reflita o que são estações. Nós temos o quê? O verão, o outono, o inverno e a primavera. Né? Aí as pessoas falam do estio, né? Mas não tem o estio. O estio, vamos colocar que o estio seria uma parte do outono, outra parte da primavera. Né? Porque o inverno e o verão não são estios. Né? Então, o profeta usa isso como uma frase poética, né? Mas o estio não existe. Mas nós temos, como existem as 4 estações que nós passamos todos os anos, né? Nós temos estações da nossa vida. Veja, você começou como um bebê, foi crescendo. Quantas estações você já passou na sua vida? E quantas ainda hão de passar, se Deus assim permitir que você passe mais estação? Porque a sua estação ainda não chegou o teu lugar da fila. Deus ainda não chegou o lugar, a hora para te chamar. Pode ser acabou o culto, ele chama a gente, mas ainda não chamou. Então ainda tem estações para a gente passar. Então, poxa, Davi fala de uma forma poética que, ao relembrar do passado, Davi atesta que Deus nunca falhou com ele, Deus nunca falhou com ninguém que crê nele. Todo aquele que tem fé em Deus, Deus nunca falha. Deus nunca falha em momento algum. Porque até aqueles que não têm fé em Deus, boa noite, Miguel, Jesus te abençoe. Até aqueles que não creem em Deus, Deus é fiel. O sol nasce todo dia para essa pessoa. Depois vem a lua, o ar, você vê o ventania que deu hoje, foi para todo mundo. Ventilou a casa de todo mundo. Ele dá água para todo mundo. O oxigênio é para todo mundo. Não é só para quem crê nele, é para todos. Então Deus é justo. Ele cumpre as suas promessas. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos, que Deus, a gente tem que relembrar o passado. Lembre do seu passado, lembre o que Deus tem feito na sua vida e não reclame do que está acontecendo agora. Porque Deus, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas necessidades, e no momento dele, Ele concederá essa graça a você. Não é, Luci, minha bonequinha de porcelana? Ó, mil beijos. Mais uma vez, Miguel, boa noite. Então, poxa, sabe, a gente precisa ter isso na nossa mente. Ele quer que outros também possuam essa mesma confiança em Deus que ele possui e desfrutem por completo da segurança que Deus dá. Né? É isso, nós precisamos desfrutar desse maná, dessa coisa maravilhosa, que é a confiança que Deus nos dá através da nossa fé, através da nossa fidelidade a Deus. Irmãos, as coisas acontecem quando nós obedecemos.
se houver obediência, a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. Entendeu? Então nós precisamos ter fé. A gente não pode, olha, hoje estava ventando, eu estava na casa de uma família da nossa igreja e a ventania era muito forte. A ventania era muito forte, né? E sabe, estava jogando tudo longe. Pô, sabe, a fé nossa é tão grande que nós estávamos glorificando a Deus pela ventania, porque Deus estava permitindo que o vento viesse e trouxe chuva. E nós precisamos, o ar está muito seco, está um calor muito grande. Ô Carlos Alberto, que Jesus abençoe o teu coração, o coração da Yolanda, né, essa perda terrível aí. Nós estamos orando por vocês, tá? Que Jesus abençoe. Amo muito você e sua família. Dá um beijão na Yolanda, tá? Que Deus abençoe vocês. Então Davi pede auxílio divino no versículo 1 e 2, no momento em que as pessoas ao seu redor se revelam indignas de confiança. E ele encontra a paz na confiança em Deus e a sua salvação. Este é o forte tema de confiança. É repetido várias vezes. Ver também o versículo 5 e 7. Né? A Rosângela chegou, ela não se derreteu, ela não é assim. Ela chegou, né, Rosana? Glória a Deus. Nossa irmãzinha Rosana, que eu amo demais. Rosana Otero. A espera silenciosa, né? Quando ele fala que ele começa, esperei silenciosamente no Senhor. Boa noite. Espera silenciosamente, é silencioso para vocês também. Silenciosamente, a mente do salmista está em paz com Deus e pode deixar tudo em suas mãos. Veja, a gente está explicando aqui porque ele está falando a espera silenciosa. Quer dizer, a mente do salmista estava em paz com Deus, por deixar tudo em suas mãos. Então, sabe, Rosana, quando a gente fica silenciosamente esperando no Senhor, a gente tem paz, porque a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Então, quando a gente entrega nas mãos de Deus, Deus realiza o milagre. Entendeu? Então a gente precisa, é por isso que o salmista começa no versículo 1, dizendo a espera silenciosamente. A perfeita confiança em Deus, a exclusão de todas as esperanças nas coisas do mundo, revela-se mais uma vez com a chave da vida, forjada na fé em Deus. A nossa salvação, assim como toda boa dádiva, vem de Deus, que é todos que dá liberalmente. Tiago 1, 17, 15. Então, irmãos, a perfeita confiança e a exclusão de todas as esperanças das coisas do mundo revela-se uma vez como a chave da vida forjada na fé em Deus. Então, boa noite, pastor Joselito Júnior. E quando a gente tem essa fé total, sabe? A gente crê, a gente exclui as coisas que a vida tem para oferecer, que o dia a dia tem para oferecer, entende? A gente tem a certeza que Deus está no controle. Mas a gente precisa excluir essas coisas da vida, irmão. Coisas que não trazem nada de bom para a gente. Para você pensar, se eu botasse aqui um bolo, $1 milhão aqui sobre a mesa, você vai dizer, poxa pastor, ótimo, mas o que você vai fazer com esse dinheiro, meu irmão? Você tem ideia o que esse dinheiro vai fazer na sua vida? Como ele vai destruir a sua vida? Porque você não tem sabedoria divina para saber usar esse dinheiro. Porque Deus só dá a quem tem sabedoria para saber usar. Então, irmão, não peça coisas. Tiago diz, pedires e não receberes, porque pedires mal. Então a gente tem que saber o que pedir. Sabe, não peça coisas que você não tem como cuidar, como administrar. Entende? O que adianta você pedir uma mulher bonita? Senhor, me dá uma mulher bonita e você é horroroso, você é um chato, você é um pé de galocha, entendeu? Adianta pedir uma mulher bonita? Não vai adiantar, né? Então, sabe, peça coisas que são plausíveis. Não vê o Jali? O Jali não pede nada, ele é Papai Noel, então as pessoas pedem a ele, né? Então a gente brinca um pouquinho, estou brincando hoje um pouquinho, porque
a gente tem que relaxar. A mensagem ela é muito forte, né? E se a gente não parar para pensar no que a gente... Olha, Tiago, eu peço até que vocês leiam esse texto de Tiago. Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 17, de 1 a 5. O versículo 17, depois o 1 e o 5. Né? Então, leiam esses versículos, porque, olha, é fortíssimo, tá? Já o segundo versículo, né, do Salmo 62, a minha salvação. O salmista considera que a salvação só vem de Deus. Poxa, tem pessoas que acham que eu fui salvo por fulano salvou essa situação. Gente, quem salvou foi Deus. Não foi fulano, nem Beltrano, não foi o pastor Alexandre. Foi Deus que salvou, meu irmão. Deus usou o homem para fazer isso. Não foi ninguém que salvou, não foi ninguém que te ajudou, foi Deus que usou aquela pessoa para te ajudar. Ponha isso na sua cabeça, ninguém faz nada, nós somos maus, nós só pensamos em nós mesmos, então como nós vamos ajudar o outro? É Deus que forja o nosso coração, que dá um coração bonito para que a gente possa ajudar as pessoas, porque nós somos maus. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão. Mas Deus é a sua salvação, é a minha salvação. É Ele que é a nossa salvação. Né? E no versículo 3 e 6, que eu não vou poder seguir porque a gente tem horário, Davi expressou seus sentimentos a Deus e reafirmou a sua fé. A oração pode aliviar nossas tensões. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É por isso que você deve continuar, porque a oração, ela alivia as nossas tensões. Ela tira a tensão do coração. Quantas vezes eu estava tenso, o meu coração aflito, e eu orei e Deus me deu paz. Então, irmãos, as orações tiram, e Davi sabia disso porque era um homem de oração. Era um homem que falava tudo, ele falava com Deus. Sabe, as tensões do estresse emocional. Quantas pessoas têm estresse emocional que não consegue ficar quieto, que não consegue... E Deus, Ele dá paz, Ele tira esse estresse emocional, porque isso é uma coisa emocional. Todos nós temos descontroles, irmãos, emocionais, e precisamos do Espírito Santo de Deus para que molde, para que forje a nossa vida emocional, o nosso sistema emocional que está voltado ao nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Confiar em Deus para ser a nossa rocha, salvação, fortaleza, como está no versículo 2, mudará toda a nossa visão da vida, já que não precisamos mais ser mantidos em cativeiros pelos ressentimentos para com os outros, quando nos ferem, quando estamos descansando na força de Deus, nada pode nos abalar. Davi fala isso com muita grandiosidade, porque ele foi perseguido por Saul, e ele não teve ressentimento de Saul. Ele amava a Deus, o amor dele era total a Deus. Então ele tinha respeito a Davi, a Saul. Então, poxa, irmãos, o ressentimento não pode matar a nossa vida, irmãos. Sabe, o ressentimento não pode, sabe, matar a nossa vida. O ressentimento, ele tem que morrer, ele não pode existir no nosso coração, porque o nosso coração pertence a Deus. É o Espírito Santo que habita em nós. Então, como eu vou estar ressentido? Ressentido é tipo ressecar, a pessoa está ressecada da outra. Como você vai estar ressecada da outra, gente? Você não pode ter esse sentimento dentro de você. O que tem que ter dentro de você é amor. E amor é uma coisa, sabe, gelatinosa, sabe? É tipo um silicone, né? É amável, sabe? Amor é uma coisa... O apóstolo Paulo faz aquela poesia de 1 Coríntios 13, né? Que ele fala várias coisas que o que é realmente o amor. O que deve ser o amor. Então, poxa, tem esse amor, não pense no amor eros, não, entre homem e mulher. Pense no amor ao próximo, meu irmão. Sem ressentimento, sem dor, sabe? Sem amargura, sem mágoa, sabe? Porque o que nós estamos vendo hoje é pessoas amarguradas, pessoas cheias de mágoas, cheias de revolta, pessoas com ódio das outras, rancorosas,
Sabe? É isso que Davi está dizendo para a gente não ser. Com licença, irmãos, eu tenho que fazer minha quimioterapia aqui. Com licença. Desculpe, irmãos, mas aqui tocou o horário. Eu tenho que cumprir o horário. Então já nós precisamos mais ser mantidos em cativeiros. Como eu falei, né? Quando estamos descansando na força de Deus, nada pode nos abalar. Nada, irmãos. Quando descansamos em Deus, nada nos abala. Então ponha isso na sua cabeça. Sabe, a montanha surgiu diante de você, o elefante branco surgiu diante do coitado do elefante, né? Mas, tadinho do animal, mas, porque ele é grande, né? Então a girafa surgiu diante de você, né? Então, poxa, você viu aquele obstáculo enorme diante de você, lembre-se totalmente que, sabe, nada pode nos abalar. Porque a nossa força está no Senhor. No Senhor Deus. É Ele que nos dá força. Não espere as suas forças. Porque você não tem. Mas quando você está em Cristo Jesus, você se fortalece. Você consegue enfrentar os maiores desafios, até aqueles mesmos que você jamais imaginava que conseguiria vencer. Mas em Cristo tudo é possível. Quando você está nele e quando é a vontade dele. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente, né? Não é essa coisa, posso tudo naquilo que me fortalece. Você pode tudo na sua fé em Deus. Não qualquer coisa. Não use o texto como pretexto. Leia tudo para você poder entender o que o autor está falando aqui. Né? O versículo 3, um homem, é evidente que o salmista se refere a si mesmo, lógico, ele está falando dele. Né? O 5,7, a nossa grande necessidade é parar para meditar sobre aquilo que Deus é. E se ele ainda não significa, olha só, para nós o que Davi aqui descreve, então estamos afastados da perfeita comunhão com ele. João 14, de 1 a 16. Irmãos, olha o que Davi fala aqui. Eu peguei, fiz a exegese do texto, exegese quer dizer interpretação do texto, e a nossa grande necessidade é para meditar sobre tudo aquilo que Deus é. Quem Deus é para você. Tem que meditar. Quem Deus é para você. E se ele ainda não significa para nós o que para Davi aqui descreve. Se ele não significa para você e para mim aquilo que Davi descreve, quem é Deus, a gente está totalmente afastado da perfeita comunhão de Deus. Isso é o salmista que fala. Porque essa é a interpretação do texto. Então, irmão, por isso que eu fiz questão de fazer ele de forma expositiva, versículo por versículo, para a gente entender, é o Salmo, ele está falando, Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Irmãos, é muito mais do que só alento. Ele está chamando a nossa atenção de quem Deus é para ele. E quem Deus pode ser para a gente, se você aceitar. A esperança que a gente falou tanto, né, que é o nosso tema, a esperança pode se aguardar com confiança, a salvação final e completa, e ela virá. Ela já veio na nossa vida. É uma salvação final e completa, não é? Mentira minha? É mentira, irmãos? É a pura verdade. Ela já veio e ela é completa. Aquele que começou a boa obra em vós e em nós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. No versículo 7, a salvação do salmista, assim como a honra terrena e eterna, vem de Deus e derivam do seu relacionamento pessoal e genuíno com Deus. Irmãos, a glória, a honra, tudo isso é a Deus.
Não tem ninguém que tenha honra nem glória, só Deus. Só Ele é digno disso. Mas ninguém, irmãos. Mas ninguém é digno de honra e glória. No versículo 8 e 10, a exortação a confiar no Senhor e não em homens. Hoje o homem passou a ser um Deus, porque as pessoas adoram homens como Deus. As pessoas adoram o cara da rede social, porque é o influenciador, é o cara que tem não sei quantas curtidas, é o cara que tem não sei quantos seguidores, é o artista tal, é a pessoa tal, é o jogador de futebol tal. Agora nós tivemos o campeonato aí, e esses jogadores foi idolatrado, o técnico idolatrado. Gente, antigamente, o que se fazia de Deus era madeira, era gesso, era ouro. Hoje não, hoje é homens. São seres humanos que são feitos de Deus. E as pessoas adoram esses deuses. Sejam eles em que forma de liderança estejam, eles são vistos como um Deus. Tanto que a pessoa diz, a igreja de fulano, a igreja de ciclano. Não é a igreja de Cristo, como a igreja fosse de alguém e não de Cristo. Entendeu? A igreja é de Cristo, irmão, não é de ninguém. Quem está se apropriando disso é um herege, é um enviado de Satanás. Pode ter certeza disso, porque a igreja é de Cristo e de mais ninguém. Entendeu? No versículo 9 a 12, é tentador usar a honra e o poder e a riqueza, ou o prestígio para avaliar pessoas. O que ele está querendo dizer aqui, que é tentador, né? Você honrar pessoas, vê-la como uma pessoa poderosa, cheia de riqueza, ou prestígio, ou você se sentir assim. Né? Podemos até pensar que essas pessoas realmente estão se destacando na vida. Mas na escala de Deus, essas pessoas são uma respiração, um sopro de ar. O que é o sopro? Ele vai e some. Nosso sopro já foi, ó. Quantos sopros eu já dei aqui já foi embora? É justamente essas pessoas diante de Deus. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente, irmãos. Em nome de Jesus. Não dê valor a dinheiro. Não dê valor à fama. Não dê valor a pessoas que têm uma boa eloquência. Dê valor à palavra de Deus. É a palavra. O que liberta, o que salva é a palavra e não seres humanos. O pastor Alexandre não salva ninguém, ele precisa de salvação. Mas eu medito na palavra, eu não sou o melhor, eu tenho os meus erros e erro muito. Mas eu me arrependo, entendeu? Eu me arrependo diante de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. O que então pode passar a nosso favor quando Deus nos avalia? Confiar em Deus e trabalhar para Ele. No versículo 12, né? A riqueza, a honra, poder ou prestígio nada acrescenta ao nosso valor, aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Mas o trabalho fiel que fazemos por Ele tem valor eterno. Então pense, o trabalho de vocês na obra de Deus, né, Papai Noel? Ele tem um valor inestimável. Eu estou falando isso para o Jali porque ele sabe muito bem o porquê. Ele sabe muito bem o porquê. Sabe, nós temos uma cumplicidade muito grande. E ele sabe muito bem porque eu estou falando isso para ele. Sabe, o trabalho na obra de Deus, sabe, Deus valoriza muito e Deus não esquece. Não é como homens que esquecem o que fazem de bom para Ele. Deus não, Deus sabe exatamente o que você fez. Está lá escrito, Deus escreve, Deus sabe, Ele sabe quem é fiel, quem está fazendo aquilo por amor, quem está fazendo aquilo por amor a Ele. Então veja, irmãos, cada coisa, cada pessoa que você abençoa, cada coisa que você faz na obra de Deus, Deus dá valor. Agora, quer valor maior do que Deus dando valor aos seus feitos? Não é homem que está dando valor, que nada pode fazer por você, a não ser te dar uns trocados, umas migalhas, mas Deus pode te dar a vida eterna. Deus já te dá tudo, Deus te dá a casa, te dá sustento, te dá vestimento, dá saúde, te deu herança, que são seus filhos. Poxa, o que mais você quer, meu irmão? O que mais você pode querer?
Além disso, Deus é maravilhoso. Então, poxa, valorize isso. Dê valor a Deus. No versículo 9, os homens plebeus, né, que são homens comuns, homens pobres, né, que eram tidos como que não eram da corte, né, eram chamados de burgos na Idade Média. A humanidade em geral contrasta-te com os grandes homens. Vê no Salmo 4, versículo 2 e 8, versículo 4. O 10, no versículo 10, se vossas riquezas prosperarem e não ponhais nelas o coração, mesmo que as riquezas aumentem de forma natural, sem roubo, extorsão, não se deve confiar nelas. Nunca confie na riqueza, irmãos. Nunca confie no dinheiro. Confie em Deus. Porque se veio nas tuas mãos os recursos financeiros, é porque Deus permitiu. E Deus quer que você tenha sabedoria para usar. E a sabedoria para usar é dividir. Não é multiplicar para você. É dividir com os outros. É isso que Deus espera. Não foi isso que a igreja primitiva fez? Eles juntaram tudo e dividiram entre si. E é isso que nós... Agora, quem faz isso, irmãos, nós somos egoístas. Damos 1 quilo de alimento e acha que está dando muito. Não está dando nada. Você está dando o que sobra. Você não tira realmente daquilo que você precisa para dividir com as pessoas. Isso é fé, irmãos. É você tirar aquilo que você precisa e dividir com as pessoas. Isso é ter fé. Não é fazer igual alguns colegas que entrega o teu salário todo porque Deus vai multiplicar. Isso não é mercado financeiro, né? Então isso daí não faz sentido. Mas o que você tem que fazer é dividir o que você tem com o outro. Não esperando multiplicação de nada. Você tem que esperar o que Deus já tem te dado, que é a bênção. Deus não precisa te dar mais nada. Deus disse, sê tu uma bênção. Tu está esperando bênção de quem, irmão? Você já é bênção. Deus disse para você, sê tu. Não chegou para Abraão e falou, sê tu uma bênção? Então pronto, você já é bênção. Está esperando que bênção? O que você está esperando, rapaz? Clame a Deus, ore. A oração pode mudar tudo. Então, ore, rapaz, ore. Busque a Deus, porque Deus tem muito a dar. No versículo 12, né, ele fala da graça, do amor divino, adicional ao Salmo 36. O Senhor é Deus de poder, amor. O ser humano precisa conhecer não somente o poder de Deus, mas também o seu amor constante. Pode sem amor. É a brutalidade. O amor sem poder é fraqueza. Quem diz isso é Stuart Peterman. Meus queridos, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito está falando ao coração de vocês. O Espírito Santo, eu tenho certeza, ele falou muito ao meu coração. E eu sei que ele falou ao coração de vocês. Agora, escolham a quem vocês querem seguir. Vou usar as palavras de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então escolham a quem vocês querem servir. Ouça o que o Espírito fala à igreja. E deixa o Senhor fazer a obra na tua vida. Larga de mão a vaidade. A vaidade vai levar você para o inferno. E lembre, se o inferno tiver andar, você não vai para o quinto, você vai para o subsolo, que é a parte mais quente, a parte pior. Entendeu? Você vai para o subsolo, não é para o quinto, é para o subsolo. Entendeu? Então, se tiver andar, é por aí. Entendeu? Então, pare para pensar nisso. O pastor está brincando, mas... Desculpa, é sério. É muito sério o que eu estou falando. Ouça o que o Espírito está falando aos seus corações. O Espírito Santo está falando aos seus corações. E eu escolho. Escolha quem quer servir. Eu escolho, eu e a minha casa, servimos ao Senhor. Então quem você escolhe? Clica aí para você. Quem você vai escolher? Eu e minha casa, servimos ao Senhor.